Fiquem à vontade para interromper a qualquer momento e, por favor, quando forem falar, falem acionando não só o microfone, mas também a câmera, para que eu e os demais participantes da turma compartilhem. Eu estou dando uma enrolada aqui, que eu espero assim, os primeiros 5 minutos para todo mundo entrar. Eu acho que eu tenho. Eu sei que devo desculpas à minha falha na semana passada. Foram coisas. Quero dizer que em todo o meu tempo de universidade, dando aula, embora seja o final de carreira, em todo o meu tempo, eu só faltei, eu não faltei nenhuma vez no tempo que eu fui professor da UFAM, depois eu fui convidado para dar aula na Rural, e na aula da Rural só faltei uma vez que o meu carro pregou e eu não consegui chegar a tempo, foi uma aula prática justamente dessa disciplina. Tem uma turma de aula prática de manhã e outra da tarde. A de manhã eu perdi e a da tarde também, perdi as duas aulas daquele dia. E foi só essas. Nunca deixei de dar aula no primeiro dia de aula, nem enforquei aula nenhuma, não é a minha característica. Pelo contrário, o conteúdo dessa disciplina é absurdo. É absurdo. Não é disciplina para 60 horas. Não é disciplina para 60 horas. Nem é para ser uma disciplina só. Eu diria que são no mínimo 3 disciplinas. E a gente, no caso, vocês vão ter que fazer um esforço concentrado para absorverem o máximo possível. Além do mais, esse semestre e o semestre passado, houve uma modificação, que foi justamente essa de aulas assíncronas e aulas síncronas via internet, o que impede o contato visual. Eu não sou um bom professor, eu sempre fui mal avaliado na didática, mas eu sempre me baseei, pelo menos no rosto da turma. Se eu estou falando demais, já está todo mundo viajando, olhando para cima, olhando para ontem. E quando eu não estou fazendo isso, eu não sei nem se a pessoa está na sala mesmo, não sei nem se eu estou falando sozinho aqui. Além do mais, no semestre passado, eu tive que aprender um monte de software. Eu já era para ter aposentado. E no semestre passado eu tive que aprender um monte de software, 5 ao todo, que eu não fazia a menor ideia como funcionavam. Foi meio atrapalhado, mas aconteceu. Apesar de eu ficar falando, como eu estou falando agora, para um monte de fotinho e desenho no computador. A vantagem desse semestre é vantagem e é desvantagem, é que todo o curso já está gravado. Então, cada aluno terá acesso ao curso inteiro, ainda essa semana. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, que eu estou resolvendo outras coisas também concomitantes a essa. E aí pode ser que no máximo sexta-feira, cada aluno vai receber via e-mail um link para acesso à playlist da disciplina. Também, isso aqui ainda está faltando, o plano de curso já está lá. O que está faltando é o material que eu disponibilizo. Além dos slides, os slides de todas as aulas, materiais bibliográficos que são acessíveis via PDF ou algum outro tipo de mídia, não é? Isso é que eu vou. Falta ainda disponibilizar. O plano de curso já está lá. A data das provas já estão lá. As datas das provas já estão lá. No semestre passado, como eu não tinha contato, não sabia como tratar, e como o rendimento. O rendimento. Vou abrir só um parênteses aqui quanto a isso. O presidente da Klabin, ou então um técnico super mais graduado da Klabin, que por sinal contratou, acho que duas egressas dessa escola recentemente,
na área de exploração florestal, de colheita, como é chamado, não é? Ele disse que toda vez que recebia alunos, contratava profissionais, a Klabin tinha que reeducar os profissionais para aquilo que a Klabin necessitava, demandava da atuação de um profissional. Ele falou em logística, ele falou em relação interpessoal ou gestão de pessoas, e ele falou de uma outra coisa que eu não me lembro qual é, mas está gravado. Está gravado em aula. Essa que eu estou falando que é a vantagem. Todo o curso da disciplina está gravado. E aí você vai poder acessar no seu momento. Muitas vezes eu estava dando aula no semestre passado, e aí alguém caía e entrava de novo, caía outra vez, aí outro caía também, e aí ficava aquela coisa assim, some a figura ou some a letra, e depois entra a letra de novo, e eu já não sei mais com quem eu estou falando. Algumas pessoas não, que tinha internet mais estável, mas internet estável não é uma característica de todos. Por isso a vantagem, a playlist da qual você receberá o link permitirá que você baixe o arquivo. Baixe o arquivo e, melhor do que isso, para assistir em qualquer momento, mas melhor do que isso, você vai poder também, por exemplo, o começo da disciplina eu chamo de calibragem. Você vai poder, isso aqui eu já sei, você vai poder pular. Olhando a sequência de slides que eu passo na disciplina, você vai poder falar, isso aqui eu posso pular, isso aqui eu já sei, isso aqui eu vou centrar força nisso. Eu sempre conto uma conversa, que eu sempre gosto de situar o que eu estou falando, porque eu tenho muito receio de eu ficar falando como qualquer mais uma matéria, mais um professor. Você entrou no ensino fundamental, depois entrou para o ensino médio, depois entrou para o ensino superior, e tem gente que fala assim, você desenvolveu mais o aparelho sentador do que pensador. E é mais uma disciplina, é mais uma tarefa, é mais um trabalho. Às vezes tem um trabalho que pede, o professor pede um trabalho. A universidade, inclusive, eu costumo dizer que ela te deseduca a levar um trabalho a sério. Por quê? Porque quando você recebe um monte de trabalho para fazer, e você, na universidade, você tem outras atividades, ainda bem, você tem outras atividades que não é só fazer trabalho demandado por professores, você acaba ficando com tempo, muitas vezes, ficando com tempo restrito. Às vezes você tem bolsa de CNPq, às vezes você tem monitoria, tem estágio, tem isso, tem aquilo, participação no centro acadêmico, sei lá, participação social, sei lá. Você normalmente, e é saudável que isso aconteça, você tem um monte de atividades. E cada professor, em geral, pelo menos a impressão que eu tenho, que ele te demanda como se você fosse aluno exclusivo dele. E faz o quê? Qual é o efeito disso na sua formação? Você aprende a desrespeitar completamente o papel. É isso. Essa é uma das características dos formandos, eu acho que de todas as escolas. Porque eu já tive contato com trabalhos de formando de todas as escolas. É uma coisa assim. Como você não tem tempo, você acaba disponibilizando aquele tempo ali para fazer um trabalho que você nem gosta, de repente, de uma matéria que você também nem simpatizou ou não simpatizou com o professor, e por isso mesmo você faz aquele trabalho lá mais para cumprir tabela. E o que acontece? Muitas vezes, eu diria que na maioria, ou quase totalidade das vezes, aquele trabalho emplaca. Não são todos os professores que leem cada trabalho. Eu, inclusive, quando eu entrei, eu exigi trabalho. Depois eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer, porque me aborrecia muito ler determinados textos, ver determinados trabalhos. E eu percebi, como essa disciplina é de final de curso, o cara já está pós-graduado praticamente em enrolar papel. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. O cara vai escrevendo lá e vai botando lá, vai lá. Aí eu falei, não, isso aí eu não vou ler mais não. Isso me dá muito trabalho e eu não vou ler mais não. Tem aluno que saca tanto isso. Uma vez eu recebi um trabalho de uma aluna sobre uma máquina
Ela entrou na internet, pegou, eu tenho certeza que ela fez de propósito. Eu dei até um ponto no trabalho, o trabalho valia até 10, eu dei um ponto, né, para ela. Falei, pô, a sua coragem é impressionante. Ela tirou uma cópia de uma descrição de uma máquina de lavar roupa e botou lá como se fosse uma máquina florestal, uma coisa assim, para ele, vai colar, vai colar, vai colar. Eles não veem, tipo assim, o que ela imaginou dos professores que ela tinha, não de todos, pelo contrário, mas dos professores que ela tinha esperança ou do que ela achou que eu ia fazer. Pode ser também. Não fazia assim com nenhum professor e comigo ela resolveu testar. Ainda ganhou um ponto. Então, eu desisti de fazer trabalho, mas o problema é seu, não é meu. Você, de repente, está acostumado a tratar o papel com irresponsabilidade. Só para cumprir tabela. Você não tem método para escrever. E aí você escreve qualquer coisa, mas você está esquecendo que logo logo mesmo, a universidade você vai ter uma formatura, a universidade vai te dar um papel enrolado que não está escrito nada nele, é só H. E daí depois tchau e benção, se vira na vida profissional. Aí você tem um problema. Você tem um problema. Duas coisas. Primeiro, se reeducar para tomar maior cuidado com o que você bota no papel, porque embaixo disso, embaixo do que você botar no papel, que aceita tudo, é aquele velho ditado, papel aceita tudo. Você vai botar o seu chamegão, o seu nome e o seu número profissional. Todo trabalho profissional, ou quase todo, carece de um registro, ou deve ter um registro na de ART, anotação de responsabilidade técnica, que vai ficar lá no CREA, como o seu trabalho. Você muitas vezes vai pedir do CREA o teu portfólio de trabalhos executados para apresentar numa concorrência, ou no pedido de emprego, na solicitação de emprego, na candidatura, melhor dizendo, ao emprego em alguma instituição, e eles vão olhar aquilo. Não tem nada pior do que você, ou não é pior, mas é uma coisa que pega muito mal quando você pega o texto, é o que você já espera também. Você pega o texto de um recém-formado, às vezes nem é recém-formado, a gente já é formado já há mais tempo, e o texto é horrível, de concordância nominal, concordância verbal, de estruturação, de ter o que dizer. Vou te falar uma que talvez eu te pegue e você entenda o que eu estou querendo dizer. Continua prestando atenção, daqui a pouco eu mudo de assunto. Você, por exemplo, vai fazer um projeto, às vezes você tem um acesso, que tem, de vez em quando tem uma concorrência pública ou privada, ou alguém pede para escrever um texto fazendo parte do processo de seleção, e tem lá itens lá, ó, introdução, objetivo, material, método. Você nunca deve pegar aquele papel, pegar o editor de texto, introdução, aí sair escrevendo. Isso é um erro crasso e é um erro super comum. Aí depois você vai no objetivo, depois, não, isso está errado. Um técnico de superior não é um romancista, ele não é um poeta, não é. O seu texto não deve ter nada a mais do que o necessário e nada a menos também. Por isso existe um método para elaborar um projeto. Quanto menos você escrever, melhor. Mas você não pode ser omisso em nada. Como se faz isso? Existe um método para tratar disso. E que eu não vou me estender aqui. Eu pretendo que a gente possa conversar sobre isso. Mas já tem lá nas videoaulas, em que você começa só em tópicos. Só em tópicos. Por exemplo, qual é o objetivo? O objetivo, bom, vou dividir, objetivo geral e objetivo específico. Qual é o meu objetivo geral? Em geral, o objetivo geral não é para você ser cobrado. Não dá para você ser cobrado por ter atingido ou não o objetivo geral. O objetivo geral é uma coisa mais etérea, contribuir para alguma coisa. Qualquer coisa que você fizer vai contribuir. Então não dá para amarrar. Mas você fala nos objetivos específicos. Você diz, objetivo específico 1, pá. Objetivo específico 2, 3, sei lá. Às vezes só um objetivo específico, às vezes dois, às vezes mais. Mas aí você tem que olhar a coerência daqueles objetivos específicos. Estou falando só de título. Só de título. Para ver se eles estão contribuindo, estão sendo coerentes entre eles, só os títulos.
para o objetivo geral. Vocês vão contribuir para o objetivo geral, embora o objetivo geral possa ser escrito de uma forma que ele jamais possa ser alcançado. Por exemplo, alcançar a sustentabilidade, pô, isso aí já é pedir demais, não é? Então, depois de você listar os objetivos específicos, você vai lá nas atividades. Aí você vai listar só as atividades que são necessárias a cada um dos objetivos específicos. Pensando num objetivo específico de cada vez. Listar só tópicos. E vai fazer isso com todos os objetivos específicos. Depois, na metodologia também. Você vai pegar cada item da metodologia relativa à atividade 2.1, 3.2. Aí você vai dizer como é que... Aí que você vai escrever alguma coisa que é tópico também, de que você tem que tratar naquela metodologia. Ou seja, você termina a primeira demão do projeto de uma forma rápida, como o Mortimer Adler fala, assim, como se fosse uma leitura sintópica, uma leitura inspecional, de uma forma rápida, e aí, depois que você conclui ele, você pode ter uma visão de se ele está coerente. Depois que você passa para a segunda etapa, como se você fosse pintar uma bicicleta, por exemplo. Primeiro eu passo uma demão, a primeira demão ela é depois de lixado, claro, e a lixa, né, é só para ter liso, né, para tirar toda a cor original, é só para ficar liso. Aí depois você estica bastante a tinta, para secar rápido também, aí no quadro todo. E a mesma coisa num projeto, você primeiro passa a primeira demão, e é só tópico, para você ver se está coerente. O exercício de desenvolver esses tópicos, do teu raciocínio, daquilo que você pretendia, já altera muito do que você está pensando. E isso vai te possibilitar, então, de fazer a introdução. Que a introdução são dois triângulos. Um triângulo que é de baixo para cima, que é falando de assuntos bem gerais, assunto bem geral, por exemplo, Amazônia, por exemplo, sustentabilidade, por exemplo, exploração florestal, sustentável, sei lá. E aí você vai com tópicos, indo cada vez mais só tópico na introdução, até o ponto específico que você quer falar, que vai tratar daquele objetivo. Então você conduz a pessoa de algum assunto que qualquer leigo sabe, ou pelo menos ouviu falar, e você vai, numa linha de raciocínio, nesse momento, só tópico, até chegar no ponto específico que, isso aí tem a ver com o meu objetivo. Você situou o seu objetivo num assunto geral que tem informação para tudo que é lado. O outro triângulo que é paralelo a esse é de um triângulo bem... É o quanto que você gasta de lápis ou de digitação. No começo, muito pouco, porque são assuntos muito gerais, e conforme você vai indo para assuntos mais específicos, para instruir aquele que vai avaliar o seu projeto, ou a sua solicitação, ou seja lá o que for, e se instruindo mais, até no final, naquilo que é específico, bem particular do seu objetivo, ele tem um texto que lhe sinta mais seguro para avaliar o seu projeto. Mas até aí você só fez top. E a introdução você fez por último, não sei se você percebeu. Depois que em cada um daqueles, vou falar primeiro de Amazônia, depois eu vou falar de desmatamento, depois eu vou falar de razões de desmatamento, ou seja lá o que for. E aí depois, em cada tópico desse, é que você vai dizer, primeiro eu vou falar isso, depois eu vou falar isso. Amazônia, primeiro eu vou falar de clima, solo, história, seja lá o que for. Você vai, top. Depois é que você começa a escrever. Escrever é no final. Você está fazendo um projeto de engenharia. Escrever é no final. Então, nesse ponto, eu acho, pelo que eu vejo, nas monografias, nos trabalhos, o aluno foi deseducado. Ele não recebeu, a universidade falhou, salvo exceções. Existem exceções. Estou falando do aluno médio. Mas o aluno não foi educado a tratar o papel como técnico, de técnico para papel, de papel para técnico. Esse papel aqui vai para um outro técnico que vai olhar. E ele pode olhar, dar uma passada de olho e já ou ter uma boa ou não ter uma boa impressão daquele que escreveu, que já compromete a avaliação.
Então, você está no final do curso, então é um momento de você corrigir vários defeitinhos. A desvantagem que a gente está tendo agora, além de não poder estar olhando a cara de ninguém, eu não estou vendo a expressão de ninguém, não estou vendo, e você também não está vendo a expressão dos seus colegas, além disso, o semestre está encurtado. A gente tem menos horas do que a gente tem normalmente. E eu falei de novo, aquele presidente da Klabin, quando ele deu uma palestra, no primeiro encontro de professores de exploração, de colheita e exploração florestal do Brasil, das universidades brasileiras, no primeiro encontro, que foi há 2 anos atrás, ou 3, se não me falha a memória, é por aí, 2 ou 3 anos atrás, ele disse que fizemos uma pesquisa e 60%, a madeira posta no pátio da serraria, ou no pátio da indústria, cara, eu posso estar enganado, acho que essa pesquisa veio junto com ele, não foi dele não foi de um outro professor. Acho que foi do professor, bom, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas de qualquer jeito está lá, esse detalhe está lá gravado já. Mas a madeira posta no pátio da indústria é responsável por mais de 60% do custo. A exploração é responsável por a exploração ou colheita é responsável por mais de 60% do custo da madeira posta no pátio da indústria. E nós fizemos uma pesquisa, não foi ele não. Esse é foi um professor, já vou dizer o nome dele, da Federal do Paraná. E nós vimos que, em média, nós analisamos todos os currículos de todas as escolas de engenharia florestal, e a parte de logística. Quando eles falam logística pra gente, você vai ver na disciplina, é muito mais do que se fala. Mas o cara que trabalha com colheita, com exploração, acha que logística é estrada e transporte. Quando ele fala em logística, ele está falando de estrada e transporte. E fornecimento. Logística é mais do que isso, como a gente vai ver no final da disciplina. Mas quando ele fala em logística, ele está falando disso. E ele disse que exploração e logística eram responsáveis por mais de 60% do custo da madeira posta no pátio da indústria. E esses dois grandes temas, exploração, colheita, logística, tinham a atenção de 2 a 2,5% das horas-aulas de formação dos alunos. Veja você. Vou falar de novo. Exploração, colheita, logística são responsáveis por mais de 60% do custo da madeira posta no pátio da indústria. E nós recebemos, os alunos, vocês recebem, eu também recebi algo parecido, 2 a 2,5% de tempo de formação. E é por isso que, se você for olhar a disciplina, a ementa da disciplina, e está bem explicado lá, quando eu discuto a emenda, até o nome dessa disciplina está errado, porque ela fala assim, extração, colheita e transporte florestal. Extração é uma fase da colheita ou uma fase da exploração. Podia chamar assim, exploração, colheita e transporte florestal, mas ela não chama assim, ela tem um nome equivocado. Extração, colheita. Extração faz parte tanto da exploração, que é de floresta natural, quanto da colheita, que é de floresta plantada. A extração faz parte das duas. E aí a disciplina que já começa com o nome equivocado, na sua ementa é um Deus nos acuda. Se você for olhar lá, e você vai ver o vídeo lá no seu tempo, na sua disponibilidade, que trata de uso múltiplo. Trata de manejo de floresta natural, trata de toda a exploração de colheita, toda a parte de exploração, toda colheita, uso mútuo, manejo de floresta natural, e ainda trata de estrada. Só estrada era para ser claramente uma disciplina inteira de 60 horas. Só estrada era para ser uma disciplina inteira de 60 horas. Para resolver duas pontos ali falado de silvicultura, de exploração de floresta natural e de uso múltiplo, que chamam de manejo de produtos florestais não madeireiros, tem 2 disciplinas optativas. Então, no mínimo, era para ter 4. Uma de extração e colheita, exploração e colheita, uma de silvicultura tropical, uma de uso múltiplo e uma de estrada. Sendo que
A exploração e colheita são ambientes, são formas de pensar completamente distintas. Se você for pensar num plano de manejo, numa exploração, esquece plano de manejo, numa exploração de floresta natural e for pensar numa exploração de floresta plantada, são universos completos e cada um deles com variações. É só dizer pinos e eucalipto, pronto, acabou. Né? Porque a exploração, como você vai ver, tem a ver com o sistema silvicultural também. Uma das coisas é topografia, solo, um monte de coisa. Equipamento disponível, você vai ver isso na disciplina. O que quer dizer o quê? É corrido, o bicho é tenso. E você, agora, você talvez tenha até dificuldade de trocar ideia com alunos, com colegas. E isso vai depender muito de você. Sobreviver e passar bem. Passar, acho que todo mundo dá seu jeito, mas passar bem, passar crescendo, passar sabendo, passar com melhor qualidade. Nisso, não só tem a ver, como eu falei, por exemplo, a questão de texto, também outro desafio, a questão de volume, de conteúdo, de informação que você vai ter que apreender na disciplina, e a peteca está contigo. Vai depender de você, do seu esforço. Fique sabendo que o esforço terá que ser um esforço de quem quer se formar aprendendo. Mas você vai ter a vantagem de pegar a videoaula na hora que você quiser. Tá certo? Nesse horário, eu estou vendendo o peixe da disciplina. Estou querendo que você... Opa, vou ter que prestar atenção nessa disciplina e vou ter que prestar atenção nas videoaulas também. Nesse horário, diferente do semestre passado, que eu dava... O que eu fiz? Eu ocupei todo o horário. Dando teoria. Ó, tá aberto para dúvidas. Eu ocupei todo o horário dando teoria. Eu completei toda a teoria. E a prática e algumas coisas. Eu distribuí listas de exercícios. Você vai receber um monte de lista de exercícios. E você vai ter que procurar saber. Às vezes não precisa nem você fazer mesmo. Porque eu penso assim que é muito exercício mesmo. Talvez seja puxado dependendo da tua agenda como está. Você que vai ser fera, engenheiro, para administrar isso. Mas se você... Não, isso aqui eu entendi, saberia fazer, aí pode até nem perder tempo com ele. Esse aqui eu estou na dúvida, eu vou fazer. Eu nunca, nas aulas presenciais, quando a gente se encontrava 2 vezes por semana, uma vez na aula teórica e uma vez na aula prática, eu nunca sequer dei resultado. Eu discutia a teoria, a metodologia. Não, professor, mas qual é o resultado que eu conferia? Isso eu nunca fiz. Eu falei, isso não. Eu discuto com você a metodologia, porque se você entende a metodologia, você tem que saber fazer o exercício. Mas como é que eu vou saber se está certo? Você. Se você entende a metodologia, você tem que saber fazer o exercício, senão você não entende a metodologia, senão eu estou aqui para isso, para esclarecer a sua dúvida. Aí você esclarece a sua dúvida e faz o exercício, e faz com consciência. Faz com consciência, faz com método também. Preenchendo as unidades, fazendo com método. Não é uma bagunça de papel não, que nem eu vi, inclusive, com folha de prova. Uma bagunça completa, às vezes fica difícil de saber onde é que estava o resultado. Isso não. Você tem que se habituar a isso mesmo, porque, inclusive, quando você chega a um resultado que não faz sentido, como eu peguei, custo horário de motosserra mais caro do que a motosserra. Pô, a pessoa tem que prestar atenção no que ela está escrevendo. É aquilo que eu estava falando antes lá. Ó. Fiz a conta rapidinho, estou nervoso, estou querendo ficar nervoso faz parte. Sempre vai ter um momento de nervoso. A questão é como você se comporta quando está nervoso, quando está nervosa. Nervoso faz parte. Nervosismo faz parte. Até legal, porque te deixa mais ligado. Mas com método, que se o resultado não condiz com o que seria razoável, eu já peguei também distância média de arraste de meio metro, sei lá. Não condiz com o que seria esperado, e você tem que olhar lá para ter uma ideia, pela pergunta, ter uma ideia. Por você ter escrito de forma metódica, desenvolvido o resultado de forma metódica, você poder reanalisá-lo para ver aonde errou e corrigir. Tá certo?
Isso é uma coisa que faz parte também dessa lista de exercícios. No semestre passado, eu cobrei a apresentação da lista de exercícios. E era muita gente, porque eu falei, tá, eu não estou nem vendo as pessoas. Eu não sei nem se elas estão ligando e saindo. E faz parte da minha obrigação tentar fazer com que elas saiam profissionais que não tenham medo de exploração, nem de colheita. Não tenham medo, principalmente porque a demanda da universidade, olha só que problema. A demanda dos egressos da Universidade Rural do Rio de Janeiro é para, se for trabalhar com exploração ou colheita, é para a colheita. E eu nunca trabalhei com colheita. Eu sempre trabalhei com exploração. Eu sempre trabalhei, a minha vida profissional inteira, 29 anos, fui com floresta natural. Especificamente na Amazônia. Alguma coisa pouca no Nordeste, mas especificamente na Amazônia. Então, você já tem essa debilidade do seu professor. E aí, o que é que eu procuro fazer? Eu procuro ver o que que você vai ter que aprender para poder aplicar. E eu fico até satisfeito por quando eu fico sabendo que vários alunos meus, alunos e alunas, mas mais alunas do que alunos, trabalham em grandes empresas, com colheita em grandes empresas no centro-sul do país. Isso é muito legal. Mas para você chegar a isso, entrar numa concorrência e vencer, você vai ter que fazer o que eu estou falando desde o começo. Você vai ter que se esforçar. E isso tem a ver. Eu sempre tive uma didática ruim, sempre fui avaliado com a didática ruim. Você vai perceber isso. E eu mesmo discordei, sempre discordei. Falei, só estou sendo mal avaliado. Quando eu fui ver os vídeos que eu gravei, que eu falei, Cacilda, meu Deus do céu, se eu tivesse um professor desse, a sua vantagem é que você vai poder pular. Como você vai receber a sequência de slides sobre a qual eu vou passar, e você vai ter o juízo de saber que eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender isso, aí você vai poder ver os slides, sobre qual slide eu estou falando e de repente pular. Se eu estiver tergiversando, se eu estiver, no bom português, embromando, falando coisa que de repente não é importante para você aprender, você pode pular. É só baixar o vídeo. Aí vai ter essa outra vantagem, que não é igual no semestre passado, que quando cair a internet da pessoa, a pessoa já estava fora. Entra de novo, entra, a conversa já está lá na frente. E eu costumo falar muito, então às vezes perder 5 minutos, 1 minuto da minha conversa pode significar muita coisa, às vezes perder 5 minutos não significa nada, que eu estou falando, só estou dando um exemplo lá da Casa do Chapéu, e aí você pode pular. Você pode também acelerar a minha voz, para você ver, não é isso aí não, isso eu não quero não. De repente, você que vai ter que cuidar, você que vai ter que cuidar de fazer os exercícios, de entender, e todas as quartas-feiras, se encontrar aqui comigo, para que a gente possa... Eu tenho uma infraestrutura boa, atrás de mim eu tenho um quadro branco, que eu posso fazer, e o que eu mudei do semestre passado para esse, que eu posso desenvolver o exercício todo para você. Eu acho que é uma forma de suprir essa falta de contato. Então, esse semestre, esse período letivo, desculpa, eu estou me propondo, numa tentativa de suprir essa debilidade, de até fazer exercícios, até chegar no resultado final, tá certo? E a gente tocando dessa forma. Então, outra coisa, mas peraí, esses slides, essa playlist, os slides são de agora. A playlist é da gravação total de teórica e prática da disciplina completa do semestre passado, é verdade. Então você vai ter que estar atenta, ou atento, para saber se tem coisa nova. E tem. Por quê? Primeiro, você vai fazer crítica. E você vai ganhar ponto comigo se fizer crítica. Eu não distingo em absoluto crítica positiva de crítica construtiva de crítica destrutiva. Esqueça isso. Esqueça essa distinção. Esqueça. Quer ser um técnico de nível superior? Esqueça isso. Fique atento para qualquer crítica. Às vezes um peão, às vezes um seringueiro, às vezes qualquer um pode fazer uma crítica, ele nem sabe falar português direito, e a crítica dele faz sentido. Cabe a você analisar. Às vezes a pessoa está nervosa, às vezes a pessoa não vai com a sua cara, às vezes não importa. Não distingua.
crítica construtiva, de crítica destrutiva. Pegue todas e analise qual delas. Analise qual delas. Se uma pessoa está fazendo crítica no seu trabalho, não saia se defendendo. Aguenta o tranco, aguenta o tranco. Fecha o olho, abre os ouvidos, fecha a boca, abre os ouvidos. Para ver, às vezes no finalzinho ela vai falar uma coisa que tem a ver, às vezes não é quase nada, mas pelo menos vai melhorar um pouquinho a sua ideia, o seu trabalho, a sua metodologia, só no finalzinho, que ela jamais falaria se você já estivesse derrubando ela com um contra-argumento característico de uma pessoa que não se garante, que fica com medo de erro. É outra coisa que você vai ter que exercitar. Se você quer trabalhar em conjunto, em equipe, a outra coisa que você vai ter que exercitar com o erro, contato com o erro e com o não e com o erro. Não tenha compromisso com isso. Não tenha. Não tente escamotear. Veja a verdade como técnico. Porque não é um papo pessoal, não é um papo de boteco, não é um papo, sei lá. É um papo técnico. Se você estiver num papo técnico, no desenvolvimento de um projeto. Não perca tempo com isso. O momento de equipe é um momento singular e é um momento, em geral, pouco eficiente se as pessoas começam a ficar falando isso. Em falar nisso, o que você vai aprender não vai ser só custo operacional, custo de produção, produtividade, eficiência, eficácia, efetividade, taxa de utilização, disponibilidade operacional. São 8 índices básicos que você vai aprender, que são muito úteis para você, engenheiro, engenheira, saberem como que está acontecendo. Em geral, você trabalha com muitas equipes. Em geral, você trabalha com muitas equipes, com áreas grandes, com volume enorme, e você não pode pensar que você, ao ser contratado ou contratada para coordenar, dificilmente isso vai acontecer, mas pode acontecer, de você coordenar uma área de exploração e você pensar que você vai sentar na Toyota e vai dar ou na picape, né? E vai dar uma volta na área para saber se está pegando algum peão nocegando, se está pegando alguém fazendo coisa errada, se está pegando... Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai precisar de relatórios. E esses relatórios, diferente do que você imaginou, ou pelo menos achou, que ficou sendo treinada para fazer, pesando a balança, quanto mais folha, melhor. Puxa, o tamanho do relatório. Você viu o tamanho da monografia do cara? Ó, peso não quer dizer nada, não. Pelo contrário. Se você é responsável, que pode ser pela exploração toda, que não vai ser no começo da vida, dificilmente vai ser. Pode ser que aconteça numa empresa menor. Ou você vai trabalhar num subsetor que seja a parte de manutenção de estrada. Isso é possível que aconteça. Você vai ser contratado para coordenar a equipe de manutenção de estrada. Beleza, você vai precisar todo dia, porque essas avaliações têm que ser, não é deve ser. Tem até uma pegadinha de pergunta de prova sobre isso. Tem que ser, e de todas as equipes, de todos os dias, em todo o tempo, todas as equipes têm que ser monitoradas o tempo todo, sempre. E esse monitoramento não pode custar nada. Ele tem que ser o mais imperceptível possível. No meu terceiro emprego, eu trabalhava com avaliação de produção e produtividade em exploração de floresta natural. E aí eu chegava com capacete branco, com roupa diferente, claro, da peãozada, e com uma prancheta e com um cronômetro na mão. Como você acha que o motosserrista se comportava, seja qual for o peão, o operador do esqui, como você acha que ele se comportava ao me ver chegando perto? Você acha que a amostragem que eu fazia da avaliação, daquela avaliação, para eu poder ter uma média, um erro amostral, para eu poder projetar, fazer a inferência estatística, para eu projetar quanto eu ia precisar de equipe ou de equipamento, estava valendo? Não. Eu estava, com certeza, eu estava cometendo um erro não amostral. Você lembra o que é erro não amostral e erro amostral? Pois bem, quando eu comecei a ser professor de exploração florestal, que chamava na época, era lá na Amazônia, quando eu peguei as primeiras provas para corrigir, eu dava errado geral. Foi um desastre. Aí que eu vi como eu era mau professor e como os alunos não sabiam nada mesmo, mas não sabiam nada da minha matéria.
não sabiam, tinham muita deficiência em coisas que eram basiconas da basicona, às vezes coisa do primeiro grau. Arredondamento, por exemplo, razão em proporção múltipla. Razão em proporção múltipla. Às vezes você tem equipe, equipamento, prazo, e aí você tem que fazer uma razão. Não são coisas de exploração florestal. Às vezes a gente usa projeção TM. O que é projeção TM? O que é importante para a projeção TM? Como eu faço conta? Ou então datum. O datum é fundamental para eu saber. Eu tenho que dizer a projeção em qual datum, em qual sistema de referência a projeção. Às vezes eu tenho que usar quase tudo que você. Muita coisa você viu sobre cálculo de altura comercial de árvore a partir do ângulo ou da porcentagem. Dimensionamento de ponte a partir de paralaxe. Declividade de terreno que a gente vai precisar para saber qual é a rampa. Você vai aprender a calcular a rampa que é a sua composição veicular de carga. Vai ter que subir para você poder desenhar a estrada adequada que ela suba. Uma coisa que é super, que todo mundo acha que é comum. E tá na época da chuva. Na chuva não chove não. Na chuva não sobe não. Na chuva o caminhão não sobe. Tem que mandar o trator, isso é super comum. Tem que mandar o trator lá para puxar, que senão não sobe não. Tá muito molhado, tá muito mais. Isso é erro de projeto. Isso é vacilo de engenheiro. Você que tem que dimensionar de acordo com o solo, a rampa que a sua composição veicular de carga é capaz de subir. Raio mínimo de curva. Essas coisas você tem que aprender, mas todas essas coisas, elas usam trigonometria, projeção cartográfica, elas usam um monte de coisas. E depois eu vi que eu tinha que dar uma geral nisso. E eu gastava 2 semanas, cara, 3 aulas ou 2 semanas com calibragem. Era um investimento, arredondamento. A pessoa está me fazendo eu faço uma pergunta, ela me faz uma resposta dizendo tantas horas, aí me bota um HS maiúsculo, 0. Eu não sei o que é HS. Eu não sei, engenheiro, eu não sei o que é HS. Essa não é a expressão da unidade que o Brasil, como signatário, através do Inimetro, como signatário do Sistema Internacional de Unidade de Conservação, se comprometeu a utilizar. Então, se você usar a unidade errada, não saber arredondar, não saber fazer operação com hora ou com grau, né? Quando tem minuto ali para somar, a gente usa muito isso. A produtividade, por exemplo, é a produção no numerador e o tempo no denominador. O sistema adequado para o mais rasteiro, mais simples, que tem que ser simples, para medir o monitoramento de cada atividade, como eu falei, é simples para você implantar ele, ou para modificar o que já existe na empresa. Hora que iniciou, hora que terminou. O cara vai botar minuto, vai botar hora e minuto. Aí eu passo na prova isso. De propósito, eu volto um minuto, que não dá para puxar direto, vai ter que transformar hora em minuto para poder fazer a subtração adequada, e aí o aluno se atrapalha. Houve, inclusive, quem esquecesse os 2 pontos e substituísse os 2 pontos por vírgula, e fizesse a conta e tchau. E aí, então, nós temos erro amostral, erro não amostral, precisão e exatidão, são coisas distintas, além daquelas unidades lá. Então, nós temos vários conhecimentos que já deveriam você já deveria ter intimidade anteriormente. Esses índices não. Esses índices vêm na disciplina, mas para trabalhar bem com esses índices tem que ter conhecimentos anteriores, que é justamente a parte de calibragem. Se você, e com certeza alguma coisa você já sabe, ou várias coisas, não importa, já sabe, você vai poder pular isso. Pronto, vai lá naquilo que você não sabe, tá certo? Mas dá uma passada de olho, acelera lá, dá uma passada de olho, para ver se você está realmente... Isso vai te facilitar muito o entendimento e o desenvolvimento no restante da disciplina. Não se esqueça, o bicho é pesado, o conteúdo é forte. Você vai dizer assim, professor, existem softwares absurdos para calcular deslocamento de material, porque, por exemplo, quando numa estrada principal, quando você faz corte e aterro,
numa estrada secundária e terciária não, mas na estrada que você faz corte e aterro, você tira o material que você usou do corte, do perfil da estrada, do leito da estrada, para o local que você usando a carregadeira e caçamba para poder preencher o aterro que você vai precisar. Corte aterro, você faz isso aí. Tem software que faz isso direto. Tem máquina na colheita florestal, máquina moderna, que já faz relatório, dá relatório completo. Se o operador tem que parar por algum motivo, ele já tem que escrever ali por que ele é operar e ela dá um relatório completo de todos esses índices que você vai aprender. Isso é verdade. Mas acontece... você chega a mexer nesses softwares? De jeito nenhum. Não. Vou te contar uma... Não, porque não dá tempo. Se fosse as 4 ou 5 disciplinas que eu estava falando, esse software aí você não utilizar em floresta, em floresta natural, mas seria fundamental em floresta plantada. Então, se você tivesse uma disciplina de colheita, não de estrada, mas de colheita de floresta plantada, com certeza você ia ter que estar... E seria fácil de sair atualizando. Sabe como? Esse aqui é o drama. Mas, vou te contar uma coisa. Quando surgiu o computador processa tudo. E aí surgiram os métodos multivariados justamente por causa da capacidade de processamento dos computadores. Então, cluster análise, principal componente, análise discriminante. Quando surgiram esses métodos multivariados, e de repente ficou uma moda, na época eu estava no IMPA, e foi uma moda, né? Todo mundo queria usar multivariado, porque o trabalho ficava muito mais chique. Se eu fosse dar aula sobre aqueles métodos, eu ia falar da teoria deles, do algoritmo. O que o computador faz. Porque é muito fácil você colocar, dependendo do software, é muito fácil você colocar lá, sabe como? E depois pegar o relatório e pegar o resultado e inserir no teu relatório. Mas você sabe o que o computador fez? Você sabe interpretar o que ele está dizendo? Sabe como? É como uma pessoa que olha uma tabela de o fulano de tal foi mais, o outro foi menos, o outro foi muito mais, o outro foi muito menos. Ali foi diferente, mas você sabe, fica descrevendo o que todo mundo que está olhando está vendo. Não sabe o que o método está fazendo. E se você não sabe o que o método está fazendo, é um perigo, porque de repente você está utilizando o método errado. Eu priorizei para te dar o fundamento. E aí, quando você chegar em algum lugar, sabe lá onde, desse universo que eu estou falando, de todas as áreas que essa disciplina tem que cobrir, quando você chegar em qualquer lugar, pelo menos o fundamento você tem que ter. O resto você vai pegar lá, mas pegar com quem sabe do que está falando. O que ele faz? Aquilo que eu falei, o relatório que você tem que ter todo dia antes de trabalhar, eu falo em tempo real, mas em geral é 2 dias depois de que ele foi coletado. Ele foi coletado num dia, recolhido no final do dia, digitado no dia anterior, feito o relatório naquele mesmo dia anterior e você recebe no terceiro dia, vamos dizer assim. Mas chama em tempo real. É igual o DT, Sistema de Detecção de Desmatamento da Amazônia em tempo real. Não é, são quase 15 dias, são de 10 a 15 dias, se não me falha a memória. Desde que o INPE pegue a imagem, georreferencie a imagem, processe a imagem, reúna as informações daquele dia, das imagens, faça as estatísticas, encaminhe para o Ministério, ou para o IBAMA, ou para o sistema de fiscalização. Chegue do IBAMA, vá para a diretoria de licenciamento e fiscalização e chegue na equipe para saber o que tem que fazer. Esse tempo real é dito, mas não é bem tempo real, mas é dito, é normal, é aceito. Esse tempo real que a gente fala do monitoramento das atividades, que não existe atividade florestal sem monitoramento. Não existe, é chute. Então, você tem que receber relatórios o tempo todo. Aí é que aquilo que eu estava falando, se você estava prestando atenção, você não esqueceu. Esse relatório não tem que ser medido a peso. Pelo contrário. Ele tem que ter o mínimo de informação possível. O mínimo de página possível. O máximo de informação possível no mínimo de página possível. E esses são índices. Mas o que adianta você ver que a disponibilidade operacional está baixa,
Então você tem que mexer lá na equipe de manutenção, porque não está gastando muito tempo na manutenção do equipamento, ou dos equipamentos, a disponibilidade operacional está baixa, se você não está olhando antes para a taxa de utilização. São duas razões. E assim, a disponibilidade operacional é o tempo que tem para a máquina trabalhar. Desse tempo, é o tempo total menos o tempo que ela gasta com manutenção. Você vai ver lá, manutenção preventiva, preditiva e a corretiva, que é a pior dos mundos. Quando eu falar esses nomes, ao final da disciplina, ou quando alguém falar, quando você chegar no emprego, você tem que saber o que está dizendo. E isso você vai aprender nessa disciplina. Os índices você vai ter. O software que ele usa, se é o pior do mundo ou se é o melhor do mundo, não importa. Mas quando você vê o índice, você sabe o que aquele índice está dizendo. Então, jamais você mexeria na disponibilidade operacional se você não tivesse uma taxa de utilização lá perto do espaço. Por quê? A taxa de utilização é outra razão, que é o quanto você usa da máquina do tanto que ela está disponível. Então, primeiro você tem que resolver essa questão antes de ir lá na disponibilidade operacional. Isso são índices. Isso você tem que ter intimidade de pegar esses relatórios e aí sim você fazer. Porque, como eu falei, o monitoramento é de todos os dias, todos os tempos, de todas as equipes, de todas as atividades, e elas entre si e elas com o tempo. Para você, em poucas folhas, você não vai poder sentar e ler um relatório, ficar lendo páginas. Ainda mais se o cara for daquele embromation. Aí é terrível mesmo. Então você vê tabelas de gráficos de índices. Você sabendo o que está escrito, você olha, sabe o que é, e vai lá, sabe qual é a tua prioridade naquele dia, naquela hora ali. Os anteriores, algumas coisas você resolve na noite mesmo, quando a equipe chega, falar com o chefe da equipe, você resolve na noite mesmo. Às vezes não, às vezes é uma coisa que não explica direito o suficiente, você tem que ir lá mesmo para ver o que você vai precisar acionar, o que você vai fazer. Às vezes é capacitar melhor a equipe. Então, o monitoramento, inclusive, vai te dizer isso. Se você deve, qual é a prioridade de equipe que você tem que, ou de atividade de equipe que você tem que atualizar, melhorar, eventualmente substituir, e qual é a prioridade de equipamento, de aquisição de equipamento, de troca, né? Alteração de metodologia, isso não sei, é só você que vai dizer se numa conversa de noite, depois que o cara chega, tá de banho tomado, cabeça fria, não é logo que o cara chega, cansado, aborrecido, que de repente não conseguiu fazer tal coisa, não. Depois do almoço, depois do jantar, depois do jantar, aí com calma, conversa lá, eventualmente de manhã cedo, antes de sair. Mas essa coisa de manhã cedo são muito arriscadas, que é tal do quebra o leite. É que nem alguém entra no curral, aí fica conversando, quebra o leite. As vacas reagem, porque a vaca produz o leite na hora. Ela tem um leite acumulado lá, mas ela também produz na hora. Aí quebra o leite. A mesma coisa, a equipe vai sair para o mato, todo mundo faz igualzinho, vai fazendo, tá tudo certo, tenta lá, vai fazer desce cada um no seu canto, cada um vai fazer o seu serviço. Se você começa a querer fazer uma palestra de manhã, aí já atrasou, o neguinho já chega, o sol já está mais forte, já nasceu, aí quebrou o leite, quebrou aquele dia ali, não vai rolar. Você vai perceber isso no relato. Então, normalmente ou você sozinho com o mestre, ou você vai com o chefe da equipe, né, o responsável, ou você vai acompanhar a equipe. Isso você vai dizer. Por que eu estou falando essa besteira toda? Essa besteira toda por causa do relatório, do monitoramento, que é tão importante quanto o planejamento. Você tem que saber no começo se vai dar certo ou se não vai. No começo você tem que olhar os gráficos lá, não se assustar, porque ainda está no começo, mas você tem que ir acompanhando. Ih, rapaz, esse negócio não mudou não, o que será que está acontecendo? Por que não deu certo? Ei, o que houve lá? Pô, foi uma casa de cabra, mordeu todo mundo e tal. Sabe lá o que foi lá. Pode ser um acidente pontual, pode ser não, que careça mais de uma intervenção. Então, voltando à vaca fria, você vai assistir aos vídeos no seu ritmo, dando toda a atenção possível, me perdoando pela falta de didática, podendo pular, adiantar, consultar outras fontes. E toda semana a gente se encontra aqui, às quartas-feiras, às 13 horas, para esclarecer dúvidas. Está lá no plano de ensino quando vão ser as provas. Vão ser 2 provas. Não vai ter mais entrega de exercício. Você vai poder entregar, se quiser,
e você vai poder questionar ou perguntar, pedir para eu resolver no quadro branco. Eu só mudo a tela, você vai ver um quadro branco atrás. Eu vou ficar no quadro branco como se eu estivesse em sala de aula mesmo, fazendo resolução. Você pode perguntar coisas sobre aquela calibragem. Pensa bem, você é uma pessoa, com certeza você teve debilidade em alguma coisa que você faltou aula. Você pode ser super fera em tudo, daqueles assuntos da calibragem. Dá uma olhada naqueles títulos, infelizmente a calibragem de campo, que é para ver abaulamento de estrada, que isso é importante, comprimento de ponte, estimativa de comprimento de ponte, essas coisas assim que é necessário. Essas coisas a gente fazia na prática de campo e agora a gente não faz mais. Então você vai ter que me perdoar. Agora eu vou te falar sobre essa questão da prática, antes de eu voltar daquilo ali. Muito aluno, isso aqui presta atenção, isso é importante. Muito aluno fala, mas professor, a gente não vai ter prática de operação de skidder, prática de motosserra, prática de... Não vai ter não. Primeiro, porque é longe e é uma excursão, é um turismo. Segundo, porque você, em breve vai ter como já teve a Bacará aqui na Rural. Acabou o convênio, não renovaram, a gente não tem nenhuma empresa próxima aqui que vale a pena. Vai ter no campus da Rural. Mas vou te falar uma coisa, a prática da máquina que você tem que ter não tem nada a ver com motosserra, não tem nada a ver com skidder, não tem nada a ver com harvester, não tem nada a ver com Feller-Bunter, não tem nada a ver com nenhuma dessas práticas. Você não é operador de máquina. A prática de máquina que você tem que ter é computador. Você tem que ter, a prática de máquina você obrigatoriamente tem que ter com o Word e com o Excel. Com o SIG, vai trabalhar com exploração com o SIG. Essas três são fundamentais. Essa SIG aí, você vai pegar lá com o professor Bruno. E a Word Excel, eu não sei se tem alguma disciplina que te cobre. Eu sei que eu pego, às vezes, monografia, que o cara ficou olhando lá onde estava o gráfico para poder fazer o índice de figura. Em que página estava aquele tópico para poder preencher lá. Essas coisas são automáticas. Vou te falar mais. A referência remissiva, de acordo com a figura 5... Aí tá lá a figura 5, um gráfico tal. Aí de repente você bota um gráfico antes. Se você já sabe renumerar automaticamente a numeração da figura, o software vai fazer isso. Mas ele não vai aquela referência, aquela remissiva que você fez dentro do texto, ele não vai fazer, a não ser que você coloque ela de forma certa. Você sabe fazer isso. Então essas coisas te tomam muito tempo. Índice de figura, índice de tabela, referências bibliográficas, meu Deus, aí vai lá digitar a referência, a citação da referência bibliográfica e a digitação da referência. Essas coisas têm que ser automatizadas e você vai perceber, quando você estiver olhando lá na eficiência, que uma vez que você começa a mexer nisso, a sua eficiência para responder, para fazer um orçamento, vai ser muito maior. A sua eficácia para fazer direito, vai ser muito maior. E aí você vai ganhar. É aí que você, engenheira, que você tem que ter intimidade. É com essa máquina aí, que provavelmente está na sua frente, que utilizando, em princípio, editor de texto, planilha de cálculo e SIG, é que você tem que ter como profissional. Eu boto um adicional, que eu acho, sinceramente, que é fundamental para o engenheiro florestal de hoje. Não o engenheiro florestal de 20 anos atrás, aí não. Tem gente que escreveu um livro sobre um monte de coisa num livro. Bom, hoje não, a quantidade de informação é tamanha que você precisaria mesmo, não é que você não vai precisar de um editor de texto numa planilha, mas você precisaria também, no meu entender, fundamentalmente, de um banco de dados. Trabalhar com banco de dados. Isso aumentaria a sua eficiência, a sua eficácia, a sua produtividade absurdamente. O que tornaria o teu custo operacional, todas essas variáveis, a gente vai ver, são todas razões. Aí você vai ter um custo operacional bem mais baixo, você vai ser muito mais competitivo e você vai errar justamente por algoritmos já fixos,
você vai errar muito menos naquilo que você informar ou que calcular. Tá certo? Então, não vai ter prática de máquina. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Se você chegar num lugar e ver um engenheiro tentando aprender motosserra, demita o engenheiro e contrate um motosserrista, que é muito mais barato. Ou, diga, se eu te pegar de novo mexendo na motosserra, larga essa motosserra e vá pegar o computador. Vá aprender a mexer no computador, porque não tem como mandar um motosserrista ir lá mexer no computador. Esse software todo se conversa. Quer saber uma? Que duvido que eu duvido, não. Tenho certeza que alguém deve saber. Mas eu aposto que a maioria não sabe. Você não formata um parágrafo no editor de texto. Sabia disso? Estou falando de índice, não, de sumário, de índice de tabela, índice de figura, remissiva, referência bibliográfica, não estou falando nada disso. Corretor ortográfico, não estou falando nada disso. Eu estou falando que você não formata um parágrafo. Espaçamento entre linhas, espaçamento antes do parágrafo, espaçamento depois do parágrafo, entre títulos, né? Espaçamento depois do título 1, depois do título 2, essas coisas, cabeçalho, rodapé de figura, qualquer coisa que você coloque dentro do teu editor de texto tem que estar referenciado lá em cima. Se você pegar o editor de texto Word, você vai ver lá título 1, título 2, é ali que você mexe. Você fez um projeto, usando a metodologia que você tem que usar. Aí fez um projeto, submeteu uma determinada agência, não foi aprovado, é normal. É normal. Aí você pega, a outra agência aceita, ou que seja um projeto que seja um paper para publicação. A outra revista ou a outra agência solicita, está lá no termo de referência, a apresentação de propostas com determinado formato, com uma determinada fonte, com um determinado espaçamento. E aí o que você vai fazer? Entrar em cada parágrafo para mudar? Não, você nem entra no editor de texto. Você não entra lá, você entra só no estilo. E altera o estilo ali. Você tem que alterar lá no estilo. Olha lá, você já deve ter visto, mas nunca deve ter prestado atenção naquilo. Aquilo é fundamental. Você pensa que são só aqueles ali? Não. Tem uns 300, 400 estilos que você não sabe nem onde é que estão, provavelmente. Mas já estão prontos. Às vezes você cria um estilo pensando que ele não tem, o Word já criou um monte. A mesma coisa, tanto no Word quanto no Excel, tem macros. Macros que você pode criar para facilitar o seu trabalho. Você pode criar uma barra de ferramenta só sua para fazer orçamento, para processar inventário, para fazer projeto de colheita. Uma barra de todas suas com todas as macros que o Word já tem, que são centenas. Ou o Excel também já tem, que são centenas também. E aí você já usa, ou eventualmente você pode criar uma macro e deixar lá na sua barra. Essas coisas que você tem que aprender. E mais, essas coisas que estão lá explicadas, pode não estar muito explicado, pode estar explicado mais ou menos, sei lá. Essas coisas, e às vezes é uma coisa assim que até basicona. Professor, eu não sei fazer conta com hora e grau, ou com grau. Não sei fazer conta, seja lá o que for. Arredondamento. Eu estou com dificuldade no arredondamento. Porque a gente também aprende arredondamento errado, teoricamente. O arredondamento tem uma hora que é para mais, tem uma hora que ele é para menos, tem uma hora que você tem que definir. Se vai ser para mais ou se vai ser para menos, quando que é para mais ou para menos. Veja lá na parte de arredondamento. E aí você vai perguntar, professor, eu não entendi essa parte do 5, quando é 3,5. O que eu faço? Vai arredondo para mais ou para menos? Não é? Você pode não entender e perguntar. E aí isso você tem que fazer. Tá, você pode... Ah, mas eu tenho vergonha de perguntar na aula. Todo mundo vai saber que eu não sei, eu não entendi isso. Pô, isso é uma coisa que você deveria exercitar. Porque o fato de você fazer uma pergunta, que de repente é uma pergunta que todo mundo espera que você já saiba, não quer dizer que a maioria também não sabe resolver. Eu sei porque eu corrijo prova. Então não tem nada a ver isso. Quer dizer, pelo contrário, ao contrário que você pode imaginar, deve você estar perdendo ponto por fazer uma pergunta que de repente você pensa que todo mundo sabe, você está ganhando ponto de liderança na turma. Você está admitindo uma coisa de liderança como qualidade técnica. Qual é o técnico que sabe tudo? Seu trabalho não é saber tudo. E você vai terminar essa disciplina, você também não vai saber tudo. Esqueça. O que você tem que fazer ao final da disciplina, se garantir o máximo possível. Eventualmente você vai ter que fazer uma revisão na hora. Lógico que vai fazer uma revisão na hora. De você fazer qualquer coisa. Você vai fazer uma revisão na hora, claro, para te relembrar.
Aquilo que você trabalha todo dia, você já sabe tudo de cor. O que você não trabalha todo dia, você vai ter que fazer uma revisão, inclusive para você saber se teve alguma alteração. As coisas que eu passo na disciplina são aquelas coisas que são praticamente imutáveis. Eventualmente, eu posso colocar adicional. Aí você tem que acompanhar a playlist lá se tem coisa adicional. Inclusive, essa conversa que a gente está tendo já vai estar lá na playlist, no final da playlist. E, eventualmente, também, se você fizer alguma crítica construtiva, destrutiva, fique à vontade de não classificar, faça só a crítica. Aí eu vou procurar melhorar. Se eu achar que a crítica procede, eu vou procurar melhorar e vou colocar de novo. Se não, a coisa refeita, um remendo, um ajuste. Tá certo? E aí o material vai ficando cada vez melhor para você e para o seu colega. Então, veja bem, você tem que exercitar fazer crítica. Receber, fazer crítica também não é fácil, não. Por isso que é melhor você não classificar entre construtiva e destrutiva. Receber crítica. Também não classifique. Esqueça isso. Preste atenção na crítica. E procure só crescer. Então, não tenha intimidade com o erro. Passa o erro adiante. Ó, esse erro foi meu mesmo. Agora não é mais. Aprendi, não erro mais e tal, das contas. Mas é que eu pensei assim, assado. Sei lá, dá teu jeito. Só não esconde. Só não esconde. Não abre o jogo. Não fica rebatendo. Uma vez eu discuti com um pesquisador. Imagina, o cara era pesquisador. E um pesquisador doutor. E de repente eu percebi, eu estava discutindo ele, uma questão até clássica do manejo de floresta natural, que foi onde eu habilitei. Daqui a pouco eu percebi que ele era do cara que entrava numa discussão para ganhar. Muitas vezes a gente acha isso, que o cara que entra na discussão para ganhar, com o técnico superior, é uma boa característica. Não é, não. Não é. Principalmente para trabalho em equipe. Trabalho em equipe, cada um bota suas cartas. Bota suas cartas. Qual carta você tem? O que você sabe, o que você não sabe. Bota aí, vamos ver. Agora todo mundo vai ver tudo. Pô, isso aqui, acho que isso aqui é meio furado. Isso aqui tá melhor. É melhor, esquece isso aqui. Ou então melhora, tal. Beleza, é mesmo, tá melhor. Ali mesmo, sabe como? Aí, o resultado do trabalho de equipe tem que ser muito melhor, muito maior do que a soma dos resultados individuais. É para ser. Desde que tenham técnicos de nível superior. Desde que as pessoas entrem numa discussão para contribuir, para aprender e ensinar. Aí esse trato é uma coisa que você tem que desenvolver. E se você não desenvolver até agora, você já está se formando. Daqui a pouco você vai receber um tchau e benção. E aí você vai ter que fazer isso na base do tranco. Com outras pessoas que não vão ser suas colegas, de repente. Vai ter colega e não vai ter. E mesmo assim você vai ter que desenvolver. Não vai ter outro jeito. Se você quer crescer como profissional de nível superior, sem nenhum compromisso com erro. Admita, é ruim mesmo, não é bom, não é bom admitir erro, não é bom de jeito nenhum, mas não, se livra logo dele. Se livra e olha para frente, e toca o barco. Aquele erro você não vai cometer mais. Tá certo? Então, você vai ver lá a calibragem, agora você tem o conteúdo todo, vai estar disponível ou hoje ou amanhã, no máximo sexta-feira. Material bibliográfico que eu tenho em formato PDF, eu vou disponibilizar também naquela parte de dados lá. Essa playlist vai estar, você vai receber o endereço dela por e-mail, o link para ela por e-mail. As provas tá lá no programa, a prova na metade do curso e a prova no final do curso. Eu vou dar a prova, vai ser a partir do momento que terminar a aula, aí das 3 às 15. A partir do momento que terminar a aula às 15 horas, até as 20 horas, na hora que terminar, se terminasse 14, 13h30. Ah, não tenho nada para conversar com esse professor hoje, não tenho dúvida nenhuma. De repente eu vou assistir lá para saber o que alguém está perguntando, que muitas vezes nessas conversas que a gente esclarece mais ainda o que está lá. Verdade. Aí tá, mas eu também não vou não, hoje eu não vou não, porque não dá mesmo, porque eu estou fazendo outra coisa, tudo bem. Eu vou, tudo que a gente fizer, todos os dias que a gente se encontrar, vai estar lá na playlist. Então não tem pergunta nenhuma, eu escuto o que conversaram depois. Só que, se não vier ninguém, ou se vier alguém e ninguém perguntar nada, não tiver nada para discutir, nenhuma dúvida, peraí, eu estou querendo aprofundar melhor tal coisa, eu li em tal lugar assim, eu vi tal coisa assim, assado, o que o senhor acha, tem a dizer? Aí isso também vai estar gravado, isso também a gente vai desenvolver, eventualmente eu vou me comprometer a estudar, a olhar melhor, né?
e vou colocando lá na playlist. Então aquela playlist ali, ela tende a crescer, tá certo? E aproveite. Diga. Então o momento síncrono vai ser só esse de quarta-feira, certo? Isso. De 13 às 15 horas. De 13 às 15 horas. Que vai ser o momento síncrono. Que tem que ser de 50 a 75. Então vai ser de 50. Beleza. Tá certo? Nesse momento síncrono, não só eu posso repassar a teoria. Professor, aquilo ali que o senhor explicou em tal dia, assim, naquela. Não precisa nem dizer tal dia, não. Naquele slide específico, eu boto o slide aqui e explico outra vez, eu discuto. Às vezes não é nem questão de explicar, é de discutir, ampliar mais, sei lá. Então, na questão teórica, ou, professor, esse exercício aqui eu não consegui resolver. Eu não sei nem por onde começar. Não é? Aí daí pode ser também. Antes eu não fazia isso, ó, discuta a teoria. Até o semestre passado, discuta a teoria contigo. Mas e a metodologia. Mas fazer o exercício para você, que quer se formar em nível superior, pegar na sua mão assim para fazer o exercício junto, eu não fiz. No semestre passado eu ainda me recusei. Mas depois, como eu não tenho uma avaliação de como é que deu isso, como é que saiu, como eles saíram se garantindo na disciplina, eu não pude nem ver, me despedir, ó, até mais, valeu, valeu. Não pude, aí é uma insegurança, aí eu prefiro, esse semestre vai ser assim, nós vamos gastar, como já tem a disciplina toda gravada, eu prefiro usar esse momento síncrono para esclarecer a aula teórica, que está lá gravada já, e fazer exercícios. Você vai receber, já vai estar lá no material, uma lista grande de exercícios. Grande. Então, de novo, procure fazer todos. Primeiro tem que olhar aqueles exercícios da calibragem, que não são poucos, mas também não são tantos assim, considerando uma disciplina só. Eu não sei quantas disciplinas você está fazendo. O que você tem que fazer, quais são as suas outras atribuições. Então pode ser grande. Grande depende da pessoa que está olhando. Aí, pô, cara, não vai dar tempo de eu fazer. Então, pelo menos, olha, não, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu entendi, isso aqui eu saberia fazer também, então não perca tempo com aquilo, toca adiante. Tá beleza? Isso, acho que assim vai funcionar bem. Espero que sim, espero que funcione melhor do que no semestre passado. E eu espero também que vocês façam crítica, não só façam pergunta, questionamento, não, isso aqui eu discordo, qualquer coisa, crítica ao material exposto lá para eu refazer, mas como façam crítica, ó, aquilo ali tá ruim, aquilo ali não tem que refazer, ou aquilo ali faltou tal coisa assim assado, o senhor explicou muito mal, né, tal coisa assim assado, e eventualmente essas coisas de operação do Word, as coisas do Word que de repente vocês não têm nem conhecimento, eu te costumo dizer, eu estou falando de monografia que eu pego. Monografia que me chama para participar da banca. Pô, o cara está usando o Word como se fosse uma máquina de escrever. O cara está usando a planilha como se fosse uma calculadora. Então, essas coisas, a elaboração de projetos, já que se você tiver já se garantindo, ou fez alguma pergunta que se te satisfez sobre a questão teórica, você pode aproveitar e usar esse momento síncrono. Mas peraí, conversa melhor sobre sobre elaboração de projeto, sobre editor de texto, elaboração de macro, explica melhor como é que funciona em linhas gerais, porque nem pensaram, em linhas gerais como funciona um banco de dados, né, para já ter uma ideia. Você pode aproveitar para essas coisas também. Por quê? Porque vocês estão de saída. É a hora de tampar buraco. É a hora que tem que aproveitar para tampar o máximo de buraco possível. E vou te falar mais. Outro dia eu recebi um e-mail, outro dia coisa nenhuma, foi no ano passado. Eu recebi um WhatsApp de um ex-aluno que eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu não procuro formar aluno seguindo o conselho de Marco Vinícius Neves de Oliveira, pesquisador da Embrapa, um cara grande lá da Embrapa hoje em dia. Formar aluno para ser professor, para ser mestre, doutor, para ser pesquisador. Não, eu procuro formar um engenheiro florestal para trabalhar em engenharia florestal, para engenheirar. Para formar, para trabalhar em engenheirar, já tem até bastante gente sendo formada para trabalhar na iniciativa privada, mas eu vou sempre puxar a sardinha para esse lado. Eu vou sempre tentar despertar em você o empreendedorismo. Que você monte o seu negócio.
Você monta, embora nós somos os mais produtivos do mundo em termos de eucalipto, em termos de produtividade, não estou falando de produção não, produtividade. A área de eucalipto, a área total de floresta plantada, que é um pouco mais de 8 milhões de hectares, é ridícula para 8 milhões e meio de quilômetros quadrados que a gente tem. É claro que a gente não tem esses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de área para plantar. É lógico que não, porque a gente só a Amazônia já tem mais da metade. A Amazônia é legal, é mais da metade do território nacional, mas na Amazônia ainda não, já existe muita área desmatada, muita. Tem lugar, tem município do Pará, que se você quiser comprar carvão para fazer um churrasco, não tem mais no município, não tem mais madeira, não tem mais madeira. E aí, opa, por que não reflorestar? Por que não reflorestar? Por que não fazer uma floresta plantada? Então, a gente tem um país monstruoso, com realidades completamente distintas, nada pode ser generalizado, mesmo quando a gente fala, não, a floresta plantada é muito evoluída em alguns lugares. Em outros lugares ela continua sendo meio de pequeno produtor mesmo. Então, eu nem posso falar muito disso, mas eu sei disso, por outros, né? Não é pelo que eu vi, é pelo que eu ouvi de profissionais. Então, eu sempre penso assim, é muito melhor. E para minha tristeza, em função dessa crise absurda, essa crise absurda que a gente tem passado por causa do Covid, por causa da crise econômica também, que antecedeu o Covid, essa pandemia, eu vejo muito aluno sonhando em fazer um concurso e ser servidor público. É uma pena, cara, é uma pena mesmo, porque quem sustenta servidor público é a iniciativa privada. Órgão público, quem sustenta o servidor público, quem sustenta o executivo, legislativo, judiciário, é a iniciativa privada, é quem produz valor, é quem agrega valor. E, por sinal, é quem ganha mais dinheiro, graças a Deus, ainda bem, porque merece. Tem que ganhar dinheiro para si e para sustentar um monte de gente. Então, eu vou sempre procurar estimular para isso. E para você fazer isso, se você prestar atenção, eu vou tampar todos os buracos que eu tiver. Eu sei que eu não vou sair daqui sabendo tudo, não vai. Outro dia eu estava conversando com 2 alunos, um já fez o mestrado, outro dia mesmo, faz 2 semanas ou 3. Estavam publicando um trabalho sobre manejo de floresta natural. Não. Sobre monitoramento de atividades em manejo de floresta natural. Publicando um trabalho em cima de um trabalho, de uma monografia do Laboratório de Planejamento Florestal da Universidade Rural. Um está fazendo mestrado, o outro já fez. E eles estavam, um tinha sido aluno meu, e ele estava me perguntando coisa que eu já tinha explicado em aula. Pô, esse cara faltou a aula, então ele não prestou atenção. Não sei, eu tenho certeza que depois de 1h18, quem é que vai estar conseguindo prestar atenção 100% no que eu estou falando? É difícil. E é por isso que a didática do cara é muito ruim. Quem que acompanha isso? Normal. A sorte agora é que está gravado, né? E a outra coisa, o consolo. Não se preocupe em saber tudo. Não é saber tudo, é não ter medo. Não aprendi aquilo direito, mas medo daquilo eu não tenho. Se eu pegar lá o vídeo aula, se eu pegar uma revisão, se eu procurar lá, logo eu pego. Eu sei que é mole, que é simples, não tenho medo disso. Não tenho medo desses índices. É isso aí. Não tenho medo de projetar uma estrada. Não tenho medo de dimensionar uma composição veicular de carga. Eu sei como é que é. Não sei fazer agora, mas sei como é que é. Na verdade, as pessoas têm mais dúvida quando tem variante, quando dá zebra. Mas se der uma zebra para lá, para cá, aí normalmente as pessoas têm dúvida mesmo. E aí faça isso. Recorra ao seu professor. Esse daí está me discutindo para a publicação de uma informação importante, porque eu gosto muito mais das publicações que são de uso de quem está no mato, de quem está trabalhando, não de uso para outros pesquisadores, não. Eu priorizo a publicação, eu gosto mais das publicações que orientam quem está no mato, quem está engenheirando mesmo no mato, produzindo dinheiro, conduzindo, seja comunitário, seja empresarial, seja qual for. Mas era uma publicação, mas tudo bem, era uma publicação de orientação. O WhatsApp que eu recebi era de ex-alunos, que foi no ano passado, que montaram uma empresa, justamente isso. Eu não escrevo bem.
Eu sei que eu não escrevo bem. E a primeira coisa que eu tenho que saber é que se eu não escrevo bem, eu não vou perder tempo nisso. Pelo menos não agora. Vou fazer um curso de redação, mas eu não escrevo bem. Mas fulano de tal escreve. Beltrano pilota um SIG bem pra caramba. Vocês, infelizmente, agora você já não sabe direito. Ninguém se conhece, eu não sei como é que é. Não sei como é que vocês se encontram. Mas antigamente dava, você sabia que fulano de tal é responsável. Você sabe. Qual é o aluno que cola? Qual que é o que não cola? Qual que é o mais esperto? O mais esperto que eu digo no mau sentido. Qual que é o mais esperto? Então com quem que eu posso me juntar para fazer um grupo? Sabe como? As coisas agora já estão bem mais transparentes, assim, em termos de concorrência, essas coisas assim. Então é possível uma pequena... eu não vou trabalhar numa área toda, pegar uma área toda, eu não tenho nem experiência para isso. Tudo bem. Eu posso, por exemplo, fazer só o censo florestal, ou fazer só o inventário, ou eu posso fazer só o plano de exploração, o plano de corte, fazer só o projeto de estrada, porque muitas vezes tudo isso é terceirizado. Muitas vezes tudo isso é terceirizado. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente está atento a isso? Claro que o mundo está difícil mesmo, e é possível que, infelizmente, eu não vou poder fazer nada disso. Tem um emprego aqui, tem um concurso aqui que eu tenho certeza que eu vou fazer, e eu vou fazer o concurso para trabalhar numa prefeitura. Ai, meu Deus, que tristeza. Que tristeza. E aí eu vou trabalhar na prefeitura, sei lá, fazendo com licenciamento. Pronto. Aí tá, acontece. Não vai ter como fazer diferente. Mas isso não quer dizer que você já de cara já não comece tentando uma coisa diferente. Uma coisa que vai te deixar mais feliz, mais senhor de si, se deixar se sentindo contribuindo mais para o país, deixar mais orgulhoso no tratamento com os filhos, com a família, com a sociedade de forma geral. Pelo menos é o que eu vejo naqueles que partiram para essa. Né? No começo, nada é fácil, mas o que a gente tem hoje é impressionante, o que a gente pode contar, inclusive, hoje é impressionante. Conte com esse professor aqui, 0800, eu ajudo no que eu puder, você não vai precisar nem pensar, não é consultoria, é orientação, é informação, peraí, isso aqui eu vou fazer, mas essa parte aqui eu nunca fiz. Esse detalhe aqui, ele falou muito por alto que era um detalhe. Não se preocupa, não deixe de pegar um serviço, mas se não tem aquela ideia, não, se eu pegar sozinho eu fico com o dinheiro todo para mim, não faça isso. Não faça isso. Faça um grupo. Selecione, olhe quem você estudou, com quem você estudou, olhe quem eram os bons, ou pelo menos os melhores, no SIG, ou no banco de dados, ou na redação, ou na teoria, ou na responsabilidade, onde ser mais criterioso. Às vezes todos são responsáveis, mas tem um que é mais criterioso, tem paciente que fica olhando lá e tal. Então, monte um grupo, que não seja um grupo completo, que de repente não dá para montar, mas já começa conversando sobre a disciplina, por exemplo. Sobre a disciplina que você está fazendo em final de curso, por exemplo. Né? Veja com quem que dá o caldo entorna melhor, faz aquela reunião, tipo essa aí, mas só que aparecer na cara de todo mundo, que certamente vai ser um grupo menor. E veja, vai se inteirando. Onde que trabalha um engenheiro florestal, um grupo recém-formado de engenheiros florestais, ou em quais empresas a gente pode tentar. Às vezes não é o grupo todo, mas eu posso tentar aquela empresa lá, aquela outra lá, não é? Eventualmente alguém me pede para recomendar, eu digo, eu já estou meio fora do páreo, então já não sou a melhor pessoa para recomendar nada, então, de repente deve ter que entrar, mas é aquela coisa do espinhel. Você olha o trabalho sobre um assunto que você se interessa. Aí você vê o trabalho lá, aí naquele trabalho lá tem as referências bibliográficas. Aí você vai lá naquela referência bibliográfica, você vai e pega cada um daqueles trabalhos vai levar a outros. E é isso que a gente faz quando a gente faz uma revisão bibliográfica, por sinal, por acaso. Tem uma hora que começa a ficar redundante, aí você, isso aqui eu já sei tudo que está acontecendo hoje. Pelo menos até onde foi minha perna, né? E aí você vai ter contato com um monte de empresa e de pessoas, de indivíduos, para você se candidatar. E se você tiver bala na agulha, você vai se candidatar até a custo de pão e água. Por exemplo, você pode trabalhar com manejo comunitário, que vai te ensinar muito. Quanto menor o lugar que você for trabalhar, mais você vai aprender. Que você vai ter que cabecear, vai ter que bater escanteio, cabecear, passar, fazer lançamento, pegar lá na frente. Quanto mais numa empresa pequena, mais você vai botar todas as coisas que estão meio soltas, que o trato em disciplinas separadas
fez uma fragmentação mesmo da tua consciência. Então você vai juntar, vai começar a juntar essas coisas todas, vai começar a se sentir mais poderoso, mais poderosa, né, cara? E aí você numa empresa pequena, num manejo comunitário, aí você vai, manejo comunitário de floresta natural ou de floresta plantada, plantação de floresta, numa empresa pequena, ganhando menos, às vezes apoiado só se você tiver bala na agulha para isso, ganhando muito pouco, ganhando só para morar e para comer, dormindo no mato, seja lá o que for. Eu estou falando assim numa possibilidade de você, de repente, não perder essa oportunidade, porque você não vai ficar muito tempo ali. Logo, logo você começa a crescer, e logo, logo você começando a crescer, logo, logo você vai pensar de fato em criar sua própria empresa, se garantindo muito mais, muitas vezes discordando até filosoficamente do teu professor, da determinada disciplina, ou de todas as disciplinas, pensar numa coisa nova, que o Brasil tem praticamente tudo por fazer na área florestal. E aí você já vai começar a trabalhar numa empresa maior, de repente, vai se habilitar para trabalhar numa empresa maior, ou então você vai criar numa própria empresa e daqui a pouco você não vai poder mais fazer nada. Você vai ter que só que contratar e fazer. E te digo, isso pode ser muito rápido. Isso pode ser muito rápido. Em poucos anos você agora não faz mais. É até uma diferença de quando você está gostando muito do que está fazendo, você não pode mais fazer. Você quer fazer, mas você não pode. Você tem que supervisionar o que outros, está criando emprego, o que outros que você contratou estão fazendo. Não, isso aqui não tá bom não, isso aqui tá legal, faz isso. Junta aí, discute aí, e aí você vai ficar, a tendência é você crescer ou na iniciativa privada, cada vez mais de cargo, sendo servidor dela, ou na iniciativa cada vez mais de cargo e até recebendo proposta para ser sócio. Tudo isso eu já vi acontecendo. Tudo isso eu já vi acontecer, mas é mais ou menos, a gente imagina, às vezes a gente se equivoca, mas a gente imagina mais ou menos, agora não dá para imaginar isso, porque a gente não vê mais ninguém, mas na disciplina a gente já imagina. Aquelas lideranças, aquelas pessoas que às vezes é calado e tal, mas quando você vai ver o trabalho dela, caraca, e ela é muito boa, então mais ou menos essa pessoa vai longe, né? E é assim mesmo, tá certo? Todo curso, falando de novo, acho que sim, todo o curso já está, eu acho que eu já falei tudo aquilo que eu já falei, tudo aquilo que eu queria falar, eu já falei. Se alguém tem um questionamento, alguma dúvida, alguma sugestão, pode falar agora. Se não tiver, pensa sobre o assunto, pensa qualquer coisa, uma sugestão, uma crítica, seja lá, para trazer semana que vem. E aí já começa a reunião na semana que vem, falando algum comentário, esclarecendo alguma dúvida, e a gente faz assim, tá beleza? Se ninguém tiver nada para comentar ou questionar, eu já vou considerar a nossa conversa de hoje, introdutória, encerrada. Volto a pedir desculpas pela semana passada. Isso só aconteceu uma vez comigo em toda a história de professor. Também não é longa assim, mas foi uma coisa inevitável. Não deu. Ok? Bom, professor, eu quero te agradecer, né, pela conversa de hoje e vou assistir às aulas para poder contribuir com mais alguma coisa e ter as minhas dúvidas também. Mas o Lucas perguntou em algum momento sobre a aula síncrona da aula prática. Eu acho se vai ter aula ou se o momento vai ser só esse. E eu não consegui ouvir essa resposta, se vai ter aula na quinta-feira ou não. Não, quinta-feira não vai ter aula, é porque eu não posso. No caso de eu ministro duas disciplinas optativas, silvicultura tropical e uso múltiplo, manejo de produtos florestais não madeireiros. E no caso daquelas duas, eu estava trabalhando o tempo inteiro. Eu recebi reclamação de cima. Não me lembro se foi da coordenação ou foi da chefia de departamento, eu não posso fazer isso. Então, o único momento síncrono que a gente vai ter é hoje. Vai ser esse. Sendo que, diferente do semestre passado, o curso todo já está gravado. Não só a parte teórica, como a parte prática. Então, é olhar lá. Cada um no seu tempo. Não tem aquela coisa de cair, porque é baixar a aula. Às vezes alguém baixou, alguém não baixou. A minha internet é muito ruim. Olha, então me dá teu pendrive que eu te passo. Sei lá como é que é. Mas o aluno vai poder baixar a aula e assistir tudo no tempo dele,
forçando a barra. Eu sei que é forçar a barra, porque tem muita coisa. Não se assuste. Se você olhar a playlist lá, você vai ver que tem 12 visualizações. Imagina, quando eu olhei ali, eu falei, caramba, mas é porque era tudo aula, né? Era tudo aula. Mas aí não é tão bom assim, porque teve tudo que era assíncrono, mesmo as coisas que eram assíncronas, você vai perceber quando é assíncrona, porque não tem ninguém discutindo nada, não tem ninguém fazendo pergunta nenhuma. E dá pra ver que eu tô falando sozinho. Mas mesmo assim eu fiquei assustado de ter pouca visualização. Eu espero que aquelas 12 pessoas, que a turma não era maior que isso, as 12 pessoas ou aquelas 12 visualizações tenham sido bem feitas, que a pessoa tenha aproveitado bem. Né? Então, é isso. Das 13 às 15, a gente vai resolver a questão de exercício, resolver a questão teórica. Tanto a parte de teórica quanto exercício, está tudo lá gravado já, aproveitando o semestre passado. Ótimo, Chico. Obrigada. Valeu. Então tá feito. Um grande abraço para todos. Valeu, Mariana. Um grande abraço. Valeu, Monique. Professor, obrigado pela aula aí. Valeu, pessoal. Lucas. Boa semana. Boa semana para todo mundo. Obrigada, professor, pela aula, pelas palavras. Valeu, Karina. Boa semana aí para o senhor. Valeu, abração. Obrigado. Eu que agradeço. Professor, obrigado. Diego, até logo. Valeu, até logo, Diego.